bem, irmãos. Gênesis, capítulo 1. Muito bem. Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Amém? Curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, porque estamos reunidos neste lugar para aqui estudarmos a Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, por sabedoria do alto sobre as nossas vidas. Senhor Deus, clamo, Pai, por autoridade espiritual sobre este lugar, sobre a África do Sul, sobre todos os que aqui estão. Eu peço, Pai querido, que todas as barreiras que se opõem ao ensino do Evangelho sejam lançadas por terra agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos estudando o Seminário da Família, porque nós temos passado por grandes dificuldades no ano de 2020, e todos os anos nós temos um Seminário da Família, mas esse ano ele se tornou muito mais evidente, até porque nós passamos uma grande parte desse ano em casa, sem poder sair da nossa casa, e vivendo ainda mais junto com a nossa família. Então isso requer de nós talvez uma paciência maior, talvez uma aplicação à palavra de Deus maior, para nós não cairmos no desespero que o lockdown trouxe para muita gente. E o cristão, ele vive com a sua esperança no Senhor. Amém, irmãos? Então, muito bem, amados, nós começamos a estudar o Seminário da Família muitas vezes no livro de Efésios, e nós certamente vamos para o livro de Efésios ainda hoje. Mas, por que aqui em Gênesis? Porque Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus os criou macho e fêmea. Amém? No capítulo 2, nós temos uma explicação maior sobre a criação do homem. E nós vemos que no capítulo 2, vamos ver aqui, no verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Mais uma vez aqui nós vemos peculiaridades sobre o ser humano. O ser humano, ele não tem uma alma. O ser humano, ele é uma alma. Amém? Deus soprou dentro do homem parte da sua divindade, uma coisa que estava dentro de Deus, e o homem tornou-se uma alma vivente. Nenhum outro animal na terra tem as qualidades que o homem tem. Amém?
Um pouco mais adiante, nós vemos que, no verso 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Muitos rabinos tentam explicar essa diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2, se Deus criou macho e fêmea, por que então aqui não tinha uma adjutora? E a razão disso era porque Eva já existia dentro de Adão. Amém? Os dois, ela já estava lá dentro. Difícil entender isso, né? Mas eu gostei muito dessa explicação. Sempre os rabinos, eles têm diferentes colocações. Nem todos interpretam a Bíblia da mesma maneira. O que é muito interessante, porque eles falam e escrevem a língua na qual a Bíblia foi escrita, que é o hebraico antigo, né? E mesmo assim, nessas traduções há muitas divergências. E aqui então, nós vemos o processo de Deus com Adão, né? E ele então chama todos os animais, e não havia para Adão, no verso 20, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Coisa interessante nós temos aqui no hebraico, irmãos, a palavra Adão, no hebraico, Adam, ela tem vários significados. O primeiro dos significados, a palavra Adão, ela é o ser humano. Amém? A palavra Adão também é a palavra terra, barro. Portanto, assim, quando você fala da terra, do fruto da terra, né? A expressão é peri adamá, que adamá é da terra. E, por último, a palavra Adão também significa vermelho, porque o barro é vermelho. Então, são peculiaridades do hebraico, né? Isso tudo. Mas isso tem muita coisa a ver. Por exemplo, eu falei brevemente sobre isso na semana passada, e até mesmo na primeira aula em inglês do curso desse Seminário da Família, quem pôde escutar na terça-feira, é que nós todos fomos feitos, né, do pó da terra. E se você vai analisar o pó da terra, né, o elemento primário do pó da terra, né, é o carbono. Nós todos, homens, animais, plantas, nós somos seres feitos de carbono, que é o elemento principal da terra. Hoje, então, né, a gente pode pensar, por isso que você pega o homem, você enterra ele, e ele volta para a terra. A palavra de Deus disse, o homem deve voltar para o pó, de onde ele veio, para que o ciclo da vida, né, possa ter continuidade. E Deus, então, faz Adão cair nesse sono. Adão cai no sono. E quando ele acorda, ele se depara com esse ser maravilhoso, né? Que Deus, por exemplo, Deus trouxe a mulher para Adão.
Adão não perguntou se era dele, né? Deus, quem é essa pessoa aí? Dá para o senhor, por favor, né? Introduzir, né? Sabe? Apresentar quem é essa moça do seu lado, né? Não é assim que a gente faz quando vê assim uma moça bonita que a gente quer namorar, casar com ela? Você, com licença, moça, meu nome é Adão, né? Qual será o seu nome? Não, meu nome é Eva. Não teve esse jogo aí. Você vê que Adão olha para aquela coisa, aquele animal, né? Porque Deus trouxe os animais para Adão. Amém? Deus trouxe elefante, Deus trouxe girafa, né? E Adão dava nome, ó, isso aqui é girafa, isso aqui é elefante, isso aqui não sei o que, isso aqui. Apareceu aquele animal novo. Apareceu um animal novo no jardim. E Adão, então, verso 23, para você acompanhar aí. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos. Amém? E carne da minha carne. Quer dizer, ele viu, esse aqui é um animal completamente diferente. Esse animal é diferente. Esta será chamada varoa, porquanto do quê? Do varão foi tomada. Amém? Então aqui nós temos essas peculiaridades maravilhosas sobre a palavra de Deus, né? E eu gosto muito da gente poder analisar isso, né? Para que nós, né, possamos entender, né, coisas maravilhosas que Deus faz. Então Adão, ele disse: não, essa aqui é minha mulher. Ela foi tirada de mim. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Por quê? Porque eles estavam vivendo num período da graça. Então, quem inventou o casamento? Deus inventou o casamento. Amém? E Deus inventou o casamento para que o homem não estivesse só. Por quê? Não é bom que o homem esteja só. É o que a palavra de Deus nos diz. Não é bom. Eu sei que tem muitas pessoas que advocaciam, né, o fato de estar solteiro, e é melhor, sim, irmãos, é melhor, em muitos aspectos. Mas se Deus disse que não é bom, então eu tenho que crer na palavra de Deus. Não é bom. Mas quantas mulheres Deus deu para Adão? Uma. Deus podia dar, né, para Adão 12 mulheres, porque tem 6 costelas de cada lado. Não é verdade? Mas aí Adão não ia poder ficar em pé, porque ele ia ficar sem costela. Amém, irmãos? Então, preste bem atenção para você, jovem, para você que quer casar. Pense como Deus quer que você pense. Deus deu para Adão uma mulher. Amém? Os homens foram e começaram a tomar mais de uma mulher para si. E olha a confusão que deu. Quantas confusões foram criadas por causa de mais de uma mulher? Foi o caso de Jacó, queria Raquel, né? Labão foi e enfiou Leia. Mas coisa interessante acontece, né? Porque você olha, por exemplo, para o caso de Isaac. Isaac e Rebeca tiveram gêmeos, não é verdade? Labão era irmão de Rebeca, né? E a gente olha para a história de Léia e Raquel e nós vemos que por que Jacó, quando entrou na tenda para dormir com Léia, ele não viu que era Raquel.
Só de manhã, quando o sol nasceu, que ele viu os olhos. Epa, essa aqui não é Raquel. A Bíblia diz que Léia foi a primeira. Então, os rabinos deduzem que Léia e Raquel eram gêmeas, idênticas. E a única diferença que havia entre elas eram os olhos. Uma tinha olhos tenros. É difícil definir o que é isso. Não sei se era vesga, sabe? Se o olho era mais fechado que o outro, mas essa era a razão. E há base científica para isso, porque nós sabemos que quando nasce gêmeos numa família, é muito provavelmente que mais gêmeos apareçam dos irmãos, porque, né, o DNA para gêmeos, a disposição para gêmeos está na família, que era o caso de Rebeca, né, e Labão. Aí vemos duas mulheres, confusão, porque uma queria ter mais filho que a outra. Aí quando uma não podia mais ter filho, não, está aqui a minha empregada, leva, faz filho na empregada. Ou não, eu também tenho empregada, está aqui, faz filho na minha empregada. Olha a confusão que deu na família de Jacó. 12 irmãos que se juntaram para matar um. José. Não é verdade? Confusão. Confusão, irmãos. Portanto, muitas pessoas se baseiam na Bíblia. Não, mas Jacó teve 4 mulheres. Nós, judeus, podemos ter 4 mulheres. Os judeus dizem isso. Mas presta atenção. Se hoje os judeus têm 4 mulheres. Pela lei eles podem ter, mas você não vê esse costume mais entre eles. Por quê? Porque dá confusão. Amém? E ninguém quer viver em confusão. Por volta de 1.200 anos atrás, havia um líder da linha Ashkenazi, né? Um rabino que era líder da linha Ashkenazi de judeus, e ele tinha uma mulher horrível, horrível. A mulher dele era terrível, não era horrível. Aí então ele leu, né, Bíblia, Jacó, então, poxa, pelo menos eu também posso tentar. Aí ele foi e pegou uma segunda mulher. E adivinha? Era pior que a primeira. Então ele passou um decreto, né? Ele fez um voto perante Deus, e os votos perante Deus duram 1000 anos, que nenhum judeu ashkenazi tomaria mais uma segunda mulher. Já se passaram mais de 1.200 anos, mas eles daí continuam no mesmo costume. Entendeu? Porque na época de Jesus, nós vemos que Jesus fala sobre uma coisa chamada carta de divórcio. Já viram falar isso? Está lá em Mateus capítulo 5. Vocês querem divorciar, só porque vocês têm a carta do divórcio. Muito bem, a carta do divórcio é muito parecida com o que na África hoje nós conhecemos como lobola, aqui na África do Sul. Em outras culturas, como na Angola é o famoso alambamento, aonde você paga o dote para casar com a moça. Você conversa com a família respeitosamente. As duas famílias, elas, portanto, concordam num valor. Isso, irmãos, acontece desde a época de Abraão. Você vê que Abraão manda o seu servo lá na terra dos caldeus buscar uma mulher lá para o filho dele. E ele manda, o servo não foi de mãos vazias, ele foi com camelos, com joias, com tudo, chegou lá, né? E apresentou lá. Então perguntaram para a moça: tu quer casar? Eu quero, então vai. Jacó teve que trabalhar 7 anos para Léia, depois mais 7 anos para Raquel.
E, sabe, irmãos, eu não acho errado, por quê? Porque pelo menos a família da moça sabe que isso não é um homem à toa. Que vai, como um ditado lá de Moçambique, não vai levar a filha do dono, né? Você vai tirar a filha do dono, da casa do dono lá, vai colocar ela onde? Lá na casa do pai dela, ela tem quarto, tem cama, tem empregada que limpa, tem ursinho de pelúcia na cama. Você vai tirar uma moça desses confortos todos, vai colocar ela onde? Amém, igreja? Amém. Por isso que eu entendo por que certas famílias são muito exigentes aqui na África na questão da lobola. Porque eles querem o melhor para a filha deles. E esse processo na Bíblia, antigamente, era conhecido como a ketuba. A ketuba, ela é a coisa escrita. Porque tudo isso era escrito. Era a famosa carta de divórcio. Mas o que estava acontecendo na época de Jesus? Se eu fosse rico bastante para poder pagar a ketuba, ou para poder ter a lobola, então eu podia divorciar essa mulher para casar com aquela. E aí é que Jesus disse, não foi isso que Deus fez. Deus deu uma mulher para Adão. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então nós temos visto isso, que Jesus então lhe diz, vocês falam de carta de divórcio, por quê? Por causa da vossa carne. E dessa coitada dessa mulher que ia ficar sem nada. Mas só de você olhar para uma moça e desejar ela, você já cometeu adultério. Portanto, a lei de Cristo, a lei do Messias, ela é uma lei muito mais exigente do que a lei de Moisés. Não pensem vocês que a graça, ela invalida a lei. A graça é o fato de que eu, brasileiro, agora sou alcançado pela graça da salvação. Mas a santidade de Deus ainda é requerida da minha parte. Eu tenho que viver uma vida santa. Amém, igreja? Não me dá o direito. Então, nós vemos que muitas pessoas elas têm extrapolado a palavra de Deus para criar regras. E olha só o problema dessas muitas regras que foram criadas para acomodar o desejo humano. Vê o caso de Salomão. Casou com, teve 1000 mulheres. E as mulheres dele corromperam seu coração. A Bíblia fala isso. Então a tal da ketuba foi já a primeira parte. E esse costume, ele vem atravessando os povos orientais. E meus irmãos, o povo africano, ele é um povo oriental. Porque o mesmo, sabe, Israel está apenas ao norte da África. Nós estamos no mesmo meridiano de Jerusalém. E a influência israelita na África é grande, desde a época de Moisés, porque a segunda mulher de Moisés foi uma mulher cuxita, que era uma mulher africana. Não sabiam disso? Pois é, era. Amém, irmãos? Então nós vemos esses costumes que estão aqui hoje, que provavelmente vêm de tempos bíblicos. E eu não acho errado. Cada país tem o seu costume, desde que o costume não seja pecado. Aonde é que está o problema com a lobola? O problema com a lobola é quando eu quero ter mais que uma mulher. Eu posso pagar a lobola, eu posso ter mais uma. Posso pagar a lobola, eu posso ter mais uma. E a Bíblia diz que
aquele que deseja o diaconato, aquele que deseja o bispado, ele deve ser marido de uma só mulher, baseado nos ensinamentos de Jesus. Amém, igreja? Amém. Mas se você quiser ser judeu, de acordo com Jacó, né, quiser ter aí 4 mulheres, ou se você quiser ser um Salomão e quiser ter 1000 mulheres, eu não posso impedir você de decidir isso. Mas o que eu devo dizer é que o que Jesus Cristo disse, amém? É muito importante para mim. O que a Bíblia nos diz nas cartas de Paulo é muito importante para mim, quando Paulo escreve a Timóteo sobre essas coisas. Amém, igreja? Amém. Como deve ser a família cristã? Porque há muitas famílias hoje em dia. Nós temos famílias modernas, famílias europeias, famílias americanas, famílias brasileiras, famílias moçambicanas, famílias indianas, mas todos nós podemos ter uma família cristã dentro da nossa cultura, porque Deus, a palavra de Deus, ela é perfeita. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é perfeita. E quando nós estudamos sobre a família cristã, que é o nosso caso aqui, né? Porque a evolução da família, do casamento, através dos séculos, né? Por exemplo, na nossa cultura portuguesa, afro-portuguesa, luso-brasileira, né? Luso-africana, né? Vem do quê? Como é que eram os casamentos lá? Lá no Brasil, lá em Portugal, há 500 anos atrás, ou 400 anos atrás. Você estava lá com a tua família, lá no meio do mato, na tua fazenda, né? Você então, eu quero casar com aquela moça, casava. Aí vinham lá no padre, se apresentavam lá no padre, dizendo: padre, nós casamos. Casaram? Que bom. Casaram. Mostrava para a igreja: irmãos, eles casaram. Pronto, está casado. Não tinha documento, não tinha cartório, não tinha nada. O que faz o casamento, A palavra casamento vem de acasalamento, que é o sexo. O sexo é o casamento. Por exemplo, na época de Jesus, eles então ia na noite de núpcias, né? Quando vinha o noivo, tocava as trombetas, né? Aquelas, tá vindo o noivo, tal. Aí o noivo entrava, recepção, todo mundo na festa lá. O noivo entrava com a sua noiva no quarto, faziam o sexo em cima de um lenço, um lençol de linho branco, amém? E a moça virgem então sangrava, amém? E então eles saíram com aquilo e mostravam: olha, tá aqui, casamos. Na hora da festa. Imaginou isso hoje em dia? Né? Na hora do teu casamento, aí tem um quarto. Uma confusão, né? Mas era assim que era. E muitas culturas ainda hoje, né, mantêm essa mesma tradição. Porque casamento é sexo. Porque é uma ligação espiritual. Amém? É uma relação espiritual. Os dois tornam-se uma só carne. Uma só carne. Carne da minha carne. Amém? Amém, irmãos? Muito importante isso. Vamos sempre referir de volta a isso. Vamos lá então para Efésios, capítulo 1.
E por que eu gosto do livro de Efésios? Né? Alguns de vocês que já tiveram esse curso no ano passado sabem disso. Efésios, Paulo lida com o povo lá de Éfeso de uma maneira muito direta. Por quê? Porque eles viviam numa cidade difícil, uma cidade de muitas culturas diferentes, que era uma cidade que era, vamos dizer assim, um centro econômico, né? Havia influência grega que era muito forte, e os gregos não respeitavam muito bem o casamento. Eles eram um pouquinho, sabe, dados à pornografia, né? a esse comportamento adúltero, né? Um pouco estranho a cultura grega era. Então, Paulo, ele começa a falar para os irmãos em Éfeso que nós devemos sempre trazer à mente o fato de que somos cristãos. E o que significa ser cristão? Por que eu uso muito o livro de Éfeso para isso, para falar da família cristã? Porque os primeiros 3 capítulos do livro de Éfeso seriam como se fosse a parte teórica do cristianismo. É onde nós começamos a entender o que é ser cristão, o que é ser um seguidor de Cristo. Não é uma religião nova. Nós usamos a mesma palavra, só que nós seguimos o Messias, seguimos Cristo. Amém? E no verso 3, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, para começar, Deus nos abençoou. Amém? Esse termo, bendito o Deus, é um termo plenamente judaico, que o judeu sempre usa. Baruch Hashem, bendito seja o nosso Deus. Porque nós vemos que as raízes são judaicas. Amém? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não foram algumas. Portanto, aquela pessoa que recebe Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, aquela pessoa que ela aceita essa maneira de vida, ela tem todas as bênçãos de Deus à sua disposição, mas não são bênçãos físicas, elas são espirituais. Amém? Elas são muito mais poderosas, elas estão nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, o nosso ponto de referência é Cristo. E por que Cristo? Porque a palavra Cristo vem da palavra grega Christos, que significa ungido. Ungido para quê? Ungido para ser rei. Ungido para reinar. E a palavra ungido em hebraico é a palavra Messias, que é o Messias. Messias é Cristo. Cristo não é o sobrenome dele. Amém? É título. Amém? Por isso que ele é o rei. Ele é o rei dos reis. The King of Kings. Amém? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, quer dizer, Deus nos elegeu em quem? Em Cristo Jesus. Porque lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra Deus, ela não existe no hebraico. A palavra usada para Deus no hebraico é a palavra deuses, Elohim, está no plural. Até quando nós chamamos a palavra Adonai, não é isso aí?
Adonai também está no plural. Porque a palavra Senhor, no hebraico, é a palavra Adon. Adon é Senhor. Adonai, senhores. Elohim, deuses. Quando você se refere a Deus no hebraico, sempre é no plural. Deuteronômio capítulo 6, versos 5, 6 e 7, quando está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. Essa palavra único, no hebraico, ela está conjugada no plural. Errad. Seria erhid. Mas, por que no plural? Por que errad? Por que Deus sempre é conjugado no plural? Até quando nós não podemos pronunciar o nome de Deus, e eu não vou mais pronunciar o nome de Deus. Quando você pronuncia, em vez de usar o nome de Deus, que é aquele nome com J, né? Os judeus, eles usam duas palavras. Ou eles usam Adonai, senhores, né? Ou eles usam Hashem, que significa o nome. E nós vemos referência disso no Novo Testamento. Várias vezes Paulo e os nossos amados apóstolos se referem a Deus como o nome. Amém? Aleluia? Amém. Então nós vemos que sempre teve, desde o princípio, essa unidade. Essa unidade de Deus. Não há três deuses, eles são um. Amém? Por isso que ele diz: façamos o homem. E aqui nós vemos, né, no verso 4, como ele também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade. Portanto, antes do mundo ser criado, já fomos eleitos. Já fomos destinados à eleição em Cristo Jesus. É uma predestinação. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Porque Deus, ele é beneficente, ele é benigno. Amém? Então aqui nós temos essa fundação em Cristo Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. Não há coisa mais importante para o judeu do que a palavra de Deus. Por isso que lá em João, ele fala: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, amém? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem Ele. O verbo, a palavra. No capítulo 15 de Gênesis, ele se apresenta para Abraão. E a palavra de Deus se apresentou para Abraão. Portanto, quem foi que falou com Abraão? Foi Jesus Cristo, a palavra. Amém? A sabedoria da qual Salomão fala nos Provérbios. Estava com ele lá no princípio da fundação. Amém, irmãos? É nesse Cristo, nesse ungido, nesse rei, porque ele é rei. Amém? Ele veio para reinar, versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, nós temos remissão. Não há mais pecado, porque houve remissão do pecado. É por isso que o crente não deve ficar brincando com o pecado. Cuidado você que está brincando com o pecado. Cuidado. Ah, mas é graça, é a graça maravilhosa. Amazing Grace. Tá
está brincando com a graça maravilhosa de Deus. Por quê? Foi feito remissão. Você quer voltar para o pecado? É uma escolha. Ah, mas eu vou pecar rapidinho aqui, que a minha mulher viajou, meu marido não está em casa, levou um saquetel de dinheiro, vai passar muitos dias fora. Aquela história lá de Salomão. E o fulano não sabe que está indo para a morte. Cuidado com o pecado. Amém? Porque nós temos a remissão dos nossos pecados, das nossas ofensas. E os demônios vêm, eles vêm perturbar os crentes, eles vêm atanasar a vida do crente, eles vêm oprimir. Mas quando o crente está fiel em Cristo Jesus, ali tem um anjo do Senhor que acampa ao redor dele e o guarda. Ele diz para o demônio: não, aqui tem remissão de pecado, aqui tem sangue de Cristo, vai-te embora. Esse aqui não tem parte com o teu pecado, vai-te embora. Que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Quer dizer, qual é o segredo? Qual é o mistério da vontade de Deus? Qual é o mistério? Já imaginou você saber o que Deus pensa? Você saber o que Deus quer? Mas Ele revelou. E nós vamos, no decorrer desses primeiros 3 capítulos, nós vamos chegar a esse ponto do qual é o mistério de Deus para a tua vida. E aqui, então, Paulo começa a introduzir essa ideia do mistério de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Porque Adão estava com Eva lá, podiam estar nus e não se envergonhavam porque não tinham pecado. Eles estavam com Deus, havia uma comunhão. Deus todas as tardes ia estar com Adão. Mas agora, como voltaremos à nossa comunhão com Deus? Como é que você vai voltar, Vitor, à comunhão com Deus? Como é que você vai voltar, pastor Carlos? Como é que você vai voltar? Em Cristo. Nele, Cristo, Ele agora nos puxa de volta. Ele congrega. E essa palavra congregar, em grego, é a palavra eclésia, que traduzido para o português é igreja. Amém? É a congregação dos santos. Aleluia. Amém? Na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer que agora, né? Os tempos estão chegando ao fim, eles estão chegando pleno, sabe? Você está ficando cheio, a plenitude, os dias estão se acabando, e Deus está reunindo a sua igreja. Amém. Tanto para os que estão nos céus, aleluia, amém? Os nossos irmãos que já morreram em Cristo Jesus, oh glória, amém? Quantos têm morrido? Quantos que nós já enterramos aqui, dos nossos? Né, pastor Carlos? Quantos dos nossos nós já enterramos, que já estão com Cristo Jesus, reunindo os que estão no céu com os que estão na terra. Nele digo, então lá em cima, quem está no céu lá? Está Enoque, amém? Né? Tá Elias, está lá, que a gente sabe que está lá. Talvez Moisés, né? Porque o anjo veio levar o corpo de Moisés. E Moisés se apresentou lá para Jesus, lá no monte, lá. Amém? Estão reunidos. Eles estão reunidos.
Os que entraram no paraíso estão lá. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Diz, Deus faz o que quer, do jeito que Ele quer. Amém? Ninguém diz para Deus que não presta. Paulo chegou lá no caminho para Damasco. Não, esse aí, mas Deus, esse homem mata os crentes. Esse é grande perseguidor. Olha, ele é meu vaso escolhido. Um assassino de crente é vaso escolhido de Deus. Dá para você entender isso? Nós queremos matar, né? Queremos matar esses que estão matando os crentes aí. Fica jogando praga. Está aí o Paulo aí. Era matador de crente. Deus disse, é meu vaso escolhido. Vamos orar pelos nossos inimigos. Amém? Porque eles vão se converter e serão vasos escolhidos. Louvado seja Deus. Amém? Mas para que isso? Qual é a finalidade de sermos congregados em Cristo Jesus? Versículo 12, vamos ler junto? Com o fim de sermos o quê? Para o louvor da sua glória, os que primeiro esperamos em Cristo. E quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. O Espírito Santo de Deus, ele é o penhor da nossa esperança. Amém. Aleluia. O evangelho que nos foi trazido. A palavra que nós temos. Então você que tem uma família cristã, diga uma coisa para você. Você tem que começar a decorar esses versículos aqui. Porque isso aqui é a base do cristianismo. Nós fomos chamados para louvor da glória de Deus. Somos possessão sua, somos herança dele, somos sua noiva. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Assim nós concluímos a primeira aula. Amém? Fique de pé agora em nome de Jesus. Não temos pressa, a gente não vai fazer aqui capítulo por aula, porque é muito extensivo. E eu quero trazer para vocês isso claramente. Amém, igreja?